Estamos no break da Rede Rádio. O quê? Perguntas? Eu tenho. Ô, César, você estava falando agora da questão política, né? Que todo mundo quer fazer o próprio corte. Como é que você avalia, você que é um cara que é da comunicação, do rádio, da televisão, que agora o cara, ele vai dar entrevista para você e ele pode querer, ele tá pensando no canal dele, no canal de televisão que ele tem, no corte que ele tem, e agora E em relação também às próprias emissoras de televisão, né? Porque a gente tem uma queda de audiência, muita gente migrando para a internet, ficando mais com o celular. Como que você analisa essa mudança tecnológica toda? A gente tem que se adaptar a isso também. A televisão já está, o Mais SBT para isso. Aliás, pode baixar que é de graça, gente. E você assiste ao vivo o SBT, além de toda a programação com conteúdos do passado, com conteúdos exclusivos que vão ter lá e tudo mais. Eu acho que essa digitalização mudou para todos nós e a gente tem que se adaptar a isso também. Todos nós. Os candidatos, vamos falar dos candidatos, não são todos. Tem uns mais inteligentes que os outros que, né, se prepararam melhor, sim, inclusive, para esse novo universo e que vão captar muitos votos ali ao invés da televisão. Tanto é que o próprio horário eleitoral gratuito agora é totalmente diluído, não é todas as emissoras querem fazer debate ou faz sabatina, porque são eleições agora municipais, né, locais, então não é algo nacional ainda. Acho que quando é para presidente ainda tem uma força maior com relação a isso. Mas se o cara não tiver preparado, não tiver atualizado, ele está morto. César, vocês estão qualquer pessoa. Falando de debate, né? Então, vocês chamam, falam, vai ter debate dia 20. E o pessoal dos partidos vem, vocês estipulam as regras, como tem que ser a conduta. Tudo bem. Eu acho uma total falta de consideração e profissionalismo quando o candidato falta. Porque foi preparado toda uma estrutura, foi consentido, a pessoa falou assim, mas não tem uma punição, né? Não. No sentido de os outros ganharão mais tempo, né? Você acha que deveria ter? Porque o que a gente vê, e não é dessa eleição, já de algumas, que eles usam a falta como uma estratégia. Então, dependendo da posição que eles estão nas pesquisas, simplesmente falta. Mas aí fica o jornalista e a equipe toda que se preparou com um programa capenga, né? Como você disse, eu acho que é estratégico mesmo, porque muitas vezes até o cara que está ausente é mais falado durante o debate pelos outros candidatos do que se ele tivesse ali ao vivo, né? Verdade. É uma falta de respeito, eu acho, uma vez que assinou e concordou, porque assim, ele tem que seguir a orientação do partido, sim, né? Se existe isso no Brasil, tem muita lei aqui que eu não concordo, mas a lei existe para ser cumprida. Se a lei está aqui, você tem que cumprir a lei. Exato. Se você assinou um termo e assinou um compromisso, você tem que cumprir esse compromisso, porque é uma falta de respeito, não com a emissora de televisão, mas com o público que acompanha e que certamente gostaria de estar ali para ver e para tirar as dúvidas e para tentar esclarecer, a partir de um debate, qual será o candidato que vai receber o voto. Exato. Ô César, a gente estava falando de bastidores, né? E tem muita história do Silvio Santos, infelizmente, né? Perdemos o Silvio, mas tem eu estava vendo uma entrevista, ele falou que o seguinte, que tinha um jornal da manhã, começava às 7 da manhã, e o Silvio não assistia, ele falou, coloca às 8. Os caras falaram, não, mas é às 7. Ele falou, reprisa. Ele colocava às 8. Você tem alguma história de bastidor do Silvio? Porque eu lembro quando você estava no SBT, você contou pra gente que ele também negociou seu contrato. Como é que é? Não, olha, quando eu fui fazer as férias na época do SBT Manhã, e era das 7 às 8. Era das 7 às 8 ou das 8 às 9, eu não lembro. Não, era das 7 às 8. Era das 7 às 7h30, depois das 7 às 8. E das 6 às 7, passava o Chaves. E aí, e era um jornal que, como tinha muito custo, era um jornal pré-gravado. A gente gravava o jornal, acabava o jornal da noite, o jornal do SBT, a gente gravava o jornal 1h da manhã para passar no dia seguinte às 7 horas da manhã. E eu tava só cobrindo férias. Aí o pessoal na redação tava bravo pra caramba, porque o Silvio mandou reprisar o jornal. Ele falou, tira o Chaves e põe o jornal. E põe 2 edições do jornal. E aí eu fui falar com o Silvio, porque eu tava fazendo, eu fui falar, Silvio, não precisa ter 2 exibições do jornal. Já que a gente tá gravando, a gente grava uma abertura, uma passagem e um encerramento. Aí você fala, veja a seguir. E aí você começa depois do intervalo, mas não sobe crédito. Faz a cabeça. Para não subir crédito e começar bom dia de novo, para a pessoa saber que era reprisado. E eu falei para ele, eu que dei a sugestão para ele, falei assim, coloca o relógio. Porque como o jornal é gravado, mas o relógio você coloca ali. Legal. E a pessoa tem a impressão que está ao vivo.
Mas o Silvio era tão genial, já ele pegou uma canetinha, um papel, assim, eu posso fazer melhor. Esse relógio pode ser vendido. Estreou 2 dias depois com o reloginho e com o Banco Pan-Americano em cima, que era. O que ele quis dizer? Que é possível comprar. Ele colocou um produto que era do grupo, mas que alguém poderia comprar o. Quer dizer, o horário, né? Tá à venda, né? Tá à venda. E o Silvio é muito sagaz, né? Muito. Cara sagaz, muito à frente do tempo, muito à frente do tempo com as ideias. Aí era o seguinte, nós dávamos 3 pontos na edição do jornal e o Chaves dava traço. E o pessoal na redação, todo mundo bravo na época. Pô, o Silvio é louco, não sei o que, blá, blá, blá. Com essa colocação do jornal na reprise, passamos a dar 3 pontos na primeira hora e os mesmos 3 pontos na segunda. Eu falei, o Silvio é louco, tá dando 6 agora nas 2 horas, antes dava 3 em 2 horas. Pois é. Esse foi o Silvio. Errou. O Boni também errou. Eu perguntei pro Boni, ele falou... Mas o Boni disse que dava muito esporro, né? Diz que o Boni era... Bravo. Porra, diz que o Boni... É mesmo? O Boni que agora ele é o Boni bonzinho, né? Mas o Boni... Boni carinhoso. Você chorava uma semana. É muita pressão, né? Esses caras têm muita pressão. Imagina a pressão. Primeiro lugar. Só para mostrar um pouco da genialidade do Boni para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, tem uma entrevista dele na revista Manchete em 1982. Eu tenho isso recortado, vai entrar no canal do YouTube, que é youtube.com/César Filho, tem todo o conteúdo lá para você assistir. E o Boni falou em 1982, o repórter perguntou para ele assim, como vai ser a televisão no futuro? Não o conteúdo, a TV. Ele falou, a TV vai ter o formato de um quadro, vai ser fina, vai ter alta definição na imagem, vai ser cinema, eu lembro que ele usou o termo cinemascope, que é o 16:9, que na época era 4:3. Ele falou isso. Ele falou, você vai poder pagar suas contas pela televisão, você vai poder operar. Mas em 1982 o cara falou isso. Quando a TV era de tubo, quando não tinha nada. Eu falei para ele, como é que você sabia isso? Ele falou assim, não, eu sonhava com isso. Naquele sabia, ele sonhava com isso e ele falou que é o caminho que deveria seguir. Então, assim, para você ver a genialidade dele, né? Ele sempre foi muito à frente do tempo dele com relação a tudo. Eu nunca vi ninguém tão criativo como o Boni, com o nome de programa, com conteúdo. Ele cuidava da plástica, da música, da vinheta, ele criou o Plim Plim. E eu falei para ele, uma das maiores contratações que ele fez, na minha opinião, como telespectador, foi do Hans Donner. Hans Donner foi maravilhoso. Ele fazia aquele projeto gráfico no início. Você sabe que o logotipo da Globo tem um significado? Vocês sabiam disso? O Hans me contou. Não. Porque quando o Boni contratou, o Boni foi numa exposição que ele fez no Rio de Janeiro, o cara austríaco, pô, não falava nada de português, viu e falou, quero contratar você pra Globo. E aí o Hans falou, não, eu preciso voltar pra Áustria, eu preciso me despedir dos meus pais, eu preciso tal, acertou a grana, e o Boni falou pra ele, você já vai com uma missão. Eu quero desenvolver um novo logotipo pra Globo, porque na época era aquelas bolinhas, parecia Audi, né? Exato. Assim. E aí tem o Hans tinha na sala dele os guardanapos da empresa de aviação que ele começou a desenhar no voo de ida e de volta. Sim. E aí tem um significado. Que tudo era um globo, era uma bola, porque a Globo tinha que sair dali. Ele começou a fazer. Então, ele me falou, aquele formato que tem dentro era a tela da televisão. Então, é a TV dentro do mundo e o mundo dentro da TV. Globo. Pô, sensacional, que é o jornalismo, a informação. Quer dizer, a TV no mundo e o mundo na TV. Para ele tinha um significado. A gente vê, acha só bonito, mas não sabe o que é, né? Caramba. Mas tinha um significado disso para ele. Olha lá, ó. A original lá, que era bem televisão de tubo mesmo, tá vendo? Ó? E aí essa foi a evolução deles. E então é assim, ó, a TV onde está o colorido é a TV dentro do mundo e o mundo pequenininho dentro da televisão, que é o jornalismo. E no início ela era aquele azulzinho e branco lá, ó. Depois é que foi ficando com 3D. Você lembra que tinha uma que virava esfera na tela? Ela chegava grandona e tudo. Então isso assim, foram outras pessoas. O Boni delegava muito poder, mas ele confiava nas pessoas e deixava as pessoas fazerem. Até ele não, o cenário da Xuxa, eu estava lá na época, foram feitos 5 cenários. 5, ele mandava, não gostei, pode fazer outro. Mas tinha dinheiro também. Tinha dinheiro também. Mas muito dinheiro. Hoje você tem um computador, você vê em 3D num computador, você não precisa mais realizar em construção, fazer um cenário como era antes, né? E o Silvio sempre teve essa visão de fazer o programa. Tem gente que fala, como o do Jô Soares, por exemplo. O Jô, o sonho dele, ele tinha o Johnny Carson como cara, ele queria fazer um programa igual ao do Johnny Carson. E o Boni nunca deixou. E aí a condição para ele ir para o SBT foi, eu faço humor,
mas eu quero fazer o de entrevista. Ele queria fazer uma vez por semana. Preguiçoso. E o Silvio falou, não. O Jô Soares era muito preguiçoso. O Silvio Muito preguiçoso. Não quero não. O Silvio falou, vai fazer. Silvio, não dá. Você sabe dessa história. Não, é porque o Silvio É que os dois morreram. Uma vez, não. Você sabe muito bem, uma vez por lógico. semana não pega. Foi o que o Silvio falou. Tem que ser diário. Preguiçoso. Tem que ser, Jô. não é. Eu não quero, não, Silvio, eu não quero fazer. Todo Só uma vez por dia. semana eu gravo uma vez, dá muito trabalho. Mas ele programa. parou de fazer humor. Ele fez só o jogo e abandonou. Era Vivo Gordo, né? Vejo Gordo. Vejo Gordo. Vivo Gordo era na Globo e ficou Vejo E o Gordo. Boni não deixou ele levar o nome do Agora, gordo. o Silvio pro SBT. Santos, o Silvio... Era Vivo Gordo Ele e não ficou queria. Veja o Gordo. Mas foi. Mas foi uma briga. Foi. E nunca Então, mais pisou. mas o Boni, ele trabalha... Mas o Silvio também, se você pensar... Porque o Silvio Santos, ele tinha um programa de auditório. E ele fez uma rede de televisão. Loucura, né? Não é? Ele comprava horário. Não, né? não é. Ele não tinha Na grade. Globo, sim. E ele é tão sagaz, eu tava vendo... Eu não sabia disso. Quando ele foi lançar o SBT, ele não tinha programação. Ele ganhou o canal de televisão. Aí ele falava o seguinte, eu vou passar um filme às 8 da noite. Você que vai assistir a novela, o filme passará das 8 às 9, das 9 às 10 e das 10 às 11. Ou seja, ele inventou o On Demand em 1980. Muito bom. Mas porque ele não tinha programação. Genial, mas... Nem o que chamar. Ele não tinha produto. eu era criança. Mas aí ele... Muitos... Tá sacada. Mas tá então, mas sacada. pela necessidade dele, mas isso ele aí. fez. Eu lembro que ele fez assim: nós vamos exibir o King Kong. Era o King Kong de 1930, mas era o King Kong. Aí você vai ser a sessão das 6, a sessão das 8 e a sessão das 10, igual no cinema. Se você chegar em casa às 7, você assiste das 7 às 8, depois você assiste das 8 às 9, vê o início. Ao contrário. É o cinema em aí casa. Agora, resgataram muitas coisas dele com a morte. E eu vi uma que tinha em preto e branco, com troféu imprensa, ele falando da novela. Ele falando, na novela vai ser 4 exibições da novela, vai ir até a meia-noite. E ele falando assim: se você tiver outro programa, você pode mudar de estação, você pode buscar, assistir o que você quiser. Quando você voltar, você tem a certeza que a novela vai estar no SBT. E ele, isso eu não lembrava. Ele falou que no canto da tela ia ter uma plaquetinha de 1 a 4. Isso. Então, se você começou a assistir, para você saber onde é que você começou. Se você começou no número 3, você assiste o 3, o 4 e depois assiste o 1 e 2 para entender a história. Sensacional. Genial. É on demand. É on demand. Sem dúvida. Que Silvio coisa. foi maravilhoso. Eu trabalhei com o Boni, trabalhei com o Silvio. Cada um com a sua genialidade, um diferente do outro. Eu falei com o Boni na entrevista, eu falei, o Boni queria aquela coisa do padrão Globo de qualidade, não podia ter dropout. Lembra de dropout? Aquela sujeirinha na fita? Não podia ter nada disso. Aí o Silvio fez o Aqui Agora, o cara ia com a câmera nervosa, tremendo dentro da favela. Aí você fala, isso jamais vai ter. Não. Hoje a Globo põe imagem de celular no Jornal Nacional. O que vale é a informação. Você vê como o Silvio já era à frente do tempo dele. Mas eu falei pro Boni, o Silvio foi na contramão do que você fazia. E a explicação que o Boni... Eu acho que foi pelas condições que o Silvio tinha de colocar a televisão no ar, mas ele sempre foi popular. O programa de domingo dele ele trazia o povo para dentro da TV. Tanto é que ele teve um programa chamado O Povo na TV, dentro do SBT. Mas o Boni me alegou que Boni, como ele veio da Lintas, da publicidade, do rádio e tal, que ele fazia a TV Globo para vender para os anunciantes. E que o Silvio fez a televisão para vender para os produtos do Silvio. Para vender o baú, para vender a telecena, para vender os produtos populares do Silvio. Segundo o Boni, a concepção dele foi essa. Me contaram uma do Silvio, não sei se é verdade ou se é mentira, que é a Casa dos Artistas. Porque é o seguinte, a Endemol, que produz o Big Brother, e eles sempre vão no segundo lugar. Nunca é o primeiro lugar, que era a Globo, eles foram no SBT, que é o segundo. E aí foram apresentar para o Silvio o projeto e tal, e tem uma bíblia, tem um... Explicar o programa. Fita. O programa é assim e tal, e não sei o quê. Ah, mas como é que é tal? E o cara explicando, ó, temos a primeira temporada, que a gente leva pessoas desconhecidas, aí a segunda temporada. Na quarta temporada a gente leva os famosos. Aí diz que o Silvio pegou, olhou aquilo e falou... Vamos fazer um parecido, a gente já começa na quarta temporada, porque ele me falou que cai a audiência. Os 3 primeiros caem a audiência, na quarta sobe. Já vamos começar com a quarta temporada? Não, eu acredito. Quarto caminho já. Me contaram essa história, eu achei genial. Lógico. Vamos começar na quarta temporada? A história que me falaram é que a Endemol mandou o projeto e mandou uma fita. O Silvio assistiu e ele pensou o seguinte: eu posso fazer melhor.
Eu posso colocar famoso. Sem dentro pagar do- nada. Mas diz que é a quarta temporada. Isso eu não sabia. sabe? Porque o Big Brother acontece isso depois mesmo. Será que não acontece porque foi copiar a Casa dos Artistas? Também. Porque achou que cansou? Sim, Eu não sei, eu tenho sim. minhas dúvidas com relação a isso. Pois Mas é. o Silvio, o Roletrando, ele copiou. Tem Sim. várias coisas que você vê e o Chacrinha já dizia, na TV nada se cria, tudo se copia. É. Né? Então, assim, ele copiou e ele tinha essa coisa. Eu falei do reloginho, eu posso fazer melhor. Melhor. Eu posso Não, fazer melhor. ele